Segurança Pública aqui do Rio, Dr. Vitor Santos. Secretário, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Estúdio I. A gente está cheio de perguntas, seja bem-vindo, boa tarde. Queria começar perguntando, não sei se o senhor acompanhou, teve a chance de acompanhar a entrevista coletiva do ministro da Justiça agora há pouco e do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Passos Rodrigues. Dentre as informações que eles passaram, a novidade para mim foi essa informação de que a Polícia Federal foi consultada aqui no Rio para ver se queria cooperar com essa operação. O senhor pode explicar para a gente com mais detalhes como é que foi essa comunicação? Boa tarde, Sadi, boa tarde a todos. Olha só, a gente tem que entender que existe uma boa integração entre a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Existe essa integração, as inteligências se falam diariamente, trocando informações, compartilhando informações, e essa operação, a gente sempre comunicou isso à PF, por quê? Porque talvez houvessem alvos de interesse deles que estivessem dentro do complexo do Alemão e da Penha, como existe polícias, por exemplo, do Pará, de Manaus, né, da Bahia, de Minas Gerais. Então essa interlocução, ela sempre existe. Então a gente sempre comunica a essas forças para que, se elas querendo, possam participar da operação. No caso da PF do Rio de Janeiro, com certeza o Fábio Galvão, que é o superintendente, deve ter consultado ao doutor Andrei, e ele achou talvez não conveniente ou não interesse de participar. E aí, só para a gente tentar trazer mais detalhes aqui, obviamente isso foi feito antes da operação, mas não é comunicado quando a operação vai ocorrer, é isso? Isso, não é comunicado com bastante antecedência, até para que eles possam participar do planejamento, porque o planejamento ele é muito detalhado, então não dá para simplesmente um dia anterior ou 2 dias anterior dizer, olha, parceiro, vem para cá, você tem algo aqui e vamos participar da operação. Não, porque dependendo da localização desse alvo da PF, por exemplo, poderia gerar algum tipo de risco ou dificuldade. Então é interessante que eles participem desde o início. Então essa operação, ela já vem sendo planejada há mais de 60 dias e desde o início essa troca de informações, ela vinha sendo feita com a PF do Rio. Mas o que o senhor está querendo dizer, o senhor disse que tem uma ótima interlocução, é que isso é comum. Às vezes a Polícia Federal, o senhor é um quadro da Polícia Federal, acho que mais de 20 anos o senhor foi delegado, se eu não me engano, e isso é comum, então, às vezes entra, às vezes não entra, é isso? Exatamente, assim, a gente deixa bem à vontade a instituição dela verificar a conveniência e oportunidade de participar da operação, porque talvez assim, a maturidade da investigação que eles estão realizando, talvez não seja conveniente realizar uma operação para buscar aquele alvo naquele momento, e sim no momento posterior. Em outras ocasiões do passado, a PF já realizou operações em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Secretário, eu estou perguntando tudo isso também, porque quando a gente vê todas as declarações de ontem para hoje, a gente está um pouco confuso com relação ao que de fato seria uma ajuda do governo federal. Na experiência do senhor, o que o governo do Estado quer do governo federal no âmbito da segurança pública? Que aí precisa, Sadi, eu acho que a confusão foi no sentido do que foi pedido. Eu vou dizer em relação à minha posição, né, eu sou delegado da Polícia Federal aposentado, entrei na secretaria, assumi essa missão em 2023, então eu sempre tive uma boa relação com todas as polícias. Agora, essa integração em nível técnico, ele sempre ocorreu, e a gente não tem qualquer dificuldade. O doutor Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública, nós temos uma boa relação, está vindo ao Rio de Janeiro aqui, a gente sempre troca informações, compartilha informações, a parte de inteligência, a parte operacional, não tem problema nenhum. O doutor Rodney, que é o diretor de operações integradas, a mesma coisa. E não é diferente, não seria diferente com o Fábio Galvão, que é um delegado que nós já trabalhamos juntos no passado, quando eu estava na ativa, e hoje ele está como superintendente da PF. Então, nesse nível, não tem qualquer tipo de problema. Nós temos no estado do Rio de Janeiro a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, né? Nós temos o CIFRA, que é o Comitê de Inteligência Financeira. Todas essas ferramentas do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, já existe essa integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Secretaria. Não vemos qualquer problema. O que aconteceu em relação específica a essa negativa de apoio foi em relação ao Ministério da Defesa. Por quê? Uma operação naquela localidade, principalmente desses grandes complexos, devido à logística que é preciso, né, superar barreiras físicas como são as barricadas, hoje verdadeiras construções de engenharia, com dificuldade de ultrapassar, os nossos blindados, que não são militares ou não têm a configuração militar, ele não consegue passar. Então, a ajuda nesse sentido foi em relação à logística. Tá? Essa logística de ceder esses blindados, como foi em 2010 na ocupação do complexo do Alemão, era a mesma coisa. E isso foi negado
Eu não pude estar nessa reunião em Brasília, mas eu mandei o nosso subsecretário de operações, ele esteve lá com outros integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, e lá o ministro da Defesa disse que não era possível, condicionando a essa sessão do blindado a decretação de GLO. Mas então o governo do Rio não quer uma GLO? Olha só, tudo é uma composição. Durante os grandes eventos existe GLO, e essa GLO ela é construída a 4 mãos. Né? Tivemos assim, REI+20 e tantos outros eventos de interesse do governo federal, até porque são eventos internacionais, onde, digamos assim, o interesse primário é do governo federal. Isso é acertado entre as forças políticas e dessa forma é decretado, e as polícias conseguem trabalhar dentro dessa governança diferente que é a GLO. O que não dá, e eu não concordo, é dizer que a GLO é você admitir que o Estado não tem condições de prover a segurança pública do Estado. Isso eu sou contra. Até porque a gente vem fazendo isso diariamente de forma bem tranquila com a área técnica. Não, mas é o que a lei manda, né? A lei, antes de mais nada, secretário Otávio Guedes, prazer conversar com o senhor, mas é o que a lei determina, né? É um pré-requisito para pedir a GLO. Mas a minha pergunta vai no outro sentido, secretário. Secretário, o senhor falou no planejamento da operação. Eu queria abordar alguns pontos que, para mim, pareceram mais improvisação do que um bom planejamento. A gente acabou de dar uma matéria, uma reportagem do velório do policial que tinha 40 dias de polícia e, infelizmente, foi assassinado. É razoável colocar um policial que acabou de entrar, que é treinado para fazer investigação na linha de tiro? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também que me pareceu improvisação. Os líderes da facção que comandam a reação de dentro das cadeias, aliás, presídios estaduais, eles só foram, o governador só falou em transferi-los no final da tarde, quando eles já tinham dado as ordens para tocar o terror na cidade. E terceiro, por que as vias expressas não estavam policiadas ou suficientemente policiadas desde cedo? Então, são esses 3 pontos que me pareceram uma improvisação e não um bom planejamento. Boa tarde, Otávio. Deixa eu explicar. Não concordo que essa ação não tenha sido planejada ou que tenha sido executada de improviso. Existe todo um planejamento. Existe uma investigação realizada há mais de um ano e todo o trabalho de polícia judiciária ele visa identificar criminosos, né, e, obviamente, qual a localização deles dentro desse cenário, de onde eles comandam essa organização criminosa, de onde eles comandam toda a ação criminosa no estado inteiro. Isso foi identificado, por isso foram gerados 180 mandados de busca e apreensão, ou seja, nós sabíamos exatamente de qual casa, de qual localidade eles atuavam. E para isso existe um planejamento muito detalhado, muito detalhado. E por conta do histórico passado de operações no Complexo Alemão, na última operação, por exemplo, mostrou uma casa de uma senhora totalmente destruída por tiros, por conta da reação violenta desses criminosos. Então nós optamos, claro, com todo o trabalho de inteligência realizado, de que era necessário deslocar esse contato da polícia com o criminoso para a área de mata. E assim foi feito. Esse deslocamento foi feito para a área de mata. A questão do policial com 40 dias, bom, a gente faz uma opção de trabalhar na polícia e nós corremos esse risco de acontecer isso. Não digo que seja improviso colocar um policial com tão pouca experiência, tá, na linha de frente. Eu não sei exatamente onde foi o local que ele efetuou o tiro, só que esses criminosos utilizam uma arma de guerra. Um tiro à distância é capaz de atingir um policial sem ele precisar estar na linha de frente. Na linha de frente, dentro do planejamento, estavam as unidades de operações especiais, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Então, essa questão de ter que deslocar todo contato ou possível contato com criminosos da área edificada da comunidade para a área de mata era exatamente para preservar vidas. Esse confronto, esse resultado, ele é previsível, mas não é desejado. E por que não é desejado? Todo o trabalho da polícia é feito para preservar vidas, principalmente a vida do policial. Todo curso de planejamento operacional na polícia, o primeiro item é a segurança. Se nós não tivermos segurança, a operação não se executa. É claro que risco zero no ambiente daquele a gente não vai ter nunca, até pelo histórico daquela localidade. E dentro do que a gente encontrou no cenário da agressão e da violência que os criminosos agiram, a gente, e falando em dano colateral, ele foi mínimo dentro daquilo que poderia ser um dano muito maior, tendo em vista a quantidade de pessoas que moram naquela localidade. São aproximadamente 9 milhões de metros quadrados de comunidade, uma verdadeira desordem.
São prédios construídos de forma irregular. Então, até é difícil o patrulhamento e o caminhar das tropas naquela localidade fica difícil. Em relação à questão de por que não tomou conta das vias, as vias estavam policiadas. Mas a gente tem que entender uma realidade, Otávio, talvez muitos não conheçam o Rio de Janeiro como você conhece. Nós temos 1.900 comunidades no Rio de Janeiro, 813 só na capital. Então, a gente tem que entender que o percentual nacional de pessoas que moram em comunidade é de 8,1%. No Rio de Janeiro, são 22%. Ou seja, nós temos quase um quarto da população do Rio morando em favelas. E essas favelas, em sua grande maioria, muito próximas a essas principais vias. Então fica fácil algum criminoso sair da comunidade, jogar uma caçamba, tacar lixo e voltar para dentro da comunidade. E a polícia, por mais que esteja bem localizada, ela vai ter que se deslocar em algum momento, porque ela tem a visibilidade. O criminoso está vendo exatamente onde o policial está. Então ele taca fogo numa caçamba, a polícia se desloca até lá, chama reforço, o policiamento de moto foi incrementado, porque a gente já sabia que com o fechamento de algumas vias, o deslocamento das viaturas normais teria dificuldade. Então todo o policiamento do batalhão tático de motociclista e as motos disponíveis em todos os batalhões, todas elas focadas nessas principais vias. Via Amarela e Avenida Brasil. E essas ordens partem das lideranças que estão em presídios estaduais. Por que não houve um planejamento para você transferir? Começou a operação, transfere todo mundo para deixar incomunicável e não deixar a quadrilha perdida, sem ordem, sem acéfala, sem uma liderança. Porque eu só vi o governador falar nisso às 18 horas. Não, Otávio, olha só, dentro do planejamento tinha uma ação dentro da SEAP, e essa operação ocorreu. A partir das 5h30 da manhã, a secretária Rosa, ela atuou em Bangu 3, na B7, que é exatamente a galeria da liderança do Comando Vermelho. Então, essa liderança de dentro da cadeia ela foi neutralizada, porque houve uma operação nesse sentido. Agora, existem lideranças em várias localidades no Rio de Janeiro, e a tecnologia é acessível a todos. É fácil hoje um WhatsApp, um Zoom, essa liderança conseguir se falar. Na Rocinha, em São Gonçalo, Baixada Fluminense, zona oeste do Rio de Janeiro, zona sudoeste. Então, existem outras lideranças e, eventualmente, na incapacidade de um líder daquela comunidade específica não poder falar, eles assumem e conseguem, já está, digamos, entre aspas, no protocolo dessas organizações, que essa liderança assuma e determine esse tipo de ação, como é o fechamento das principais vias, causando transtorno à população, com vistas a inibir a ação policial. Secretário, boa tarde. Flávia Oliveira falando. A minha pergunta é sobre, o senhor mencionou um ano de investigações, 70 mandados de prisão emitidos pela Justiça do Rio, 30 pela Justiça do Pará e 180 mandados de busca e apreensão. Quantos desses mandados foram cumpridos e qual a situação do criminoso Doca, que teria sido o principal alvo dessa operação? Boa tarde, Flávia. Olha, eu não tenho esses dados ainda, porque isso está sendo contabilizado ainda. A consolidação desses dados, a gente só vai ter mais tarde, porque a quantidade de criminosos neutralizados ela é grande, precisam ser identificados, e isso tem um processo que, às vezes, ele não é muito rápido, né? A primeira fase do reconhecimento é a família pleitear o seu parente ir lá reconhecer. Se não for possível, seja porque por conta do ferimento, passa a identificação da datiloscópica e assim sucessivamente, dependendo da dificuldade, você vai digamos assim, buscando uma alternativa mais complexa, como, por exemplo, um exame de DNA. Então, esse dado, confrontando os mandados de prisão com os mandados de busca e apreensão, hoje nós não temos agora, nesse momento, para te fornecer. O que eu posso afirmar, assim, os mandados de busca e apreensão, todos eles foram cumpridos. Agora, os mandados de prisão é que eu não consigo dizer para você agora quantos desses presos ou neutralizados fazem parte desses mandados. E o DOCA, essa outra pergunta da Flávia? O DOCA, nós não conseguimos pegar nesse primeiro momento porque é uma estratégia que eles fazem. Essa liderança, principalmente a liderança do DOCA, o que eles fazem? Ele bota os soldados como mais uma barreira para poder facilitar a sua prisão. Então a gente tem toda essa dificuldade. Por que a gente, no início, falou da necessidade dos blindados? O blindado, como a configuração militar, você consegue chegar com mais rapidez até o provável local onde o nosso alvo está. Como nós não temos, a distância para superar essas barreiras físicas, não só a barreira física, mas o fogo cerrado, a agressão dos criminosos, isso faz com que a gente leve um tempo maior. E com isso, dá uma maior chance dessas lideranças, que eles também já têm um protocolo de preservação dessas lideranças. Locais escondidos, a gente, por exemplo, não teve oportunidade de olhar túneis, porque não houve tempo suficiente por conta, e nem segurança para realizar por conta de tamanha agressão por parte dos criminosos.
Os senhores, secretário, têm expectativa de alcançar o DOCA? E o senhor mencionou que 180 mandados de busca e apreensão, todos foram cumpridos. O que a Polícia do Rio espera encontrar nesse material apreendido? São o quê? Celulares, cadernos de anotações? Do que se trata esse material? Flávia, principalmente mídia, né? Hoje isso é muito importante. Você cruzar dados de informações financeiras, um dos alvos presos é exatamente o agente financeiro do DOCA. Para nós, é de grande valia essa prisão, porque isso favorece a investigação no sentido de buscar esses ativos criminosos. E todos esses criminosos, a gente, pelas imagens que nós temos das casas onde foram realizadas essas buscas, são casas com, digamos assim, com materiais de luxo, grandes televisores, rede de Wi-Fi com grande potência. Esses IPs utilizados nessa rede de Wi-Fi, tudo isso para a gente é elemento, porque a gente consegue saber exatamente que pessoas, por exemplo, se conectaram nessa rede de Wi-Fi. Isso são informações que favorecem bastante essa investigação, porque nesse momento a gente encontra mídias, encontra arquivos na nuvem. Essas informações são muito importantes para que a gente consiga ver essa rede de relacionamento dos criminosos e também a busca por essa, digamos assim, fluxo financeiro da organização criminosa. Secretário, o senhor falou em casa de luxo, mas existem casas muito mais luxuosas que abrigam os grandes traficantes que mandaram esses fuzis e que mandaram essa droga para o alemão. Quando a gente vai ver uma operação contra esse andar de cima do crime organizado? Então, Otávio, assim, eu te falei, eu trabalhei muitos anos na PF, 9 deles só na repressão entorpecente. A gente tinha um professor que dizia, há 35 anos atrás, dizia, busca o dinheiro. A visão capitalista da repressão é a que vai dar o melhor resultado. E é o que a gente acredita, atacar a estrutura financeira. Porque quando você busca o dinheiro, a gente acaba encontrando o criminoso. A operação contenção feita pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro comprovou PCC e Comando Vermelho se unindo na atividade criminosa. E foram 6 bilhões de reais bloqueados numa única investigação. Isso mostra que o caminho é esse. E é esse caminho que vai levar a essas grandes fortunas ou a esses grandes traficantes ou contrabandistas de armas. E esse é o caminho. Agora, isso leva tempo, não é de uma hora para outra. E hoje nós temos no Rio de Janeiro um problema que é a violência. A criminalidade, no que diz respeito ao contrabando de armas e ao tráfico de drogas, ela existe em todo o estado. Mas o Rio de Janeiro vive uma questão que é diferente de todo o Brasil, que é a violência. E essa violência, ela só é viável no Rio de Janeiro por conta do fuzil. O fuzil é o grande instrumento de dominação territorial. Eu venho falando que o Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. A gente tem que ficar atento a isso, porque o Comando Vermelho, que era uma organização criminosa local, hoje está em 25 estados. Então a gente entende que só a integração, e isso eu venho trazer a corresponsabilidade do governo federal, eu falo corresponsabilidade porque nós assumimos a responsabilidade no Estado. Então essa corresponsabilidade e essa integração que já existe no meio técnico é o que vai fazer com que a gente tenha mais efetividade e consiga chegar a esses grandes traficantes, a esses grandes contrabandistas, com essas mansões que estão fora da comunidade. Secretário, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Estúdio I. O senhor sempre está à disposição quando a gente precisa trazer as informações.